Chegou a hora de montar o carburador para 20, o carburador correto para as motos desse período seriam esses da marca Schaebler. A Schaebler é um fabricante de carburadores que começou, você imagina, em 1903, 1905, quer dizer, o começo do século passado a produzir carburadores. Produziu até em torno de 1935. Em 1935, a Schaebler virou o que a gente conhece como Linkert, que é LL. Linkert e Langermann tem um nome difícil de pronunciar. O Linkert trabalhava na Schaebler e o outro nome, ele tinha uma fundição, que era quem fundia as peças. Então você imagina, juntaram os dois, ficaram com a Schaebler, que parou de fazer esses carburadores de moto, e começaram a produção então. Então o Linkert nada mais é do que a continuação dos carburadores Schaebler. Então quando a gente coloca um Linkert numa moto que deveria ter um Schaebler, há um erro histórico, mas não há um erro na questão de mecânica. Para terem uma ideia, aqui um Linkert, aqui um Schaebler, quer dizer, mesmo conceito de cuba, de agulha, de boia, de acionamento, de corpo, de controle de agulha, de borboletas. Então você vê que ele é praticamente o mesmo carburador, mesma furação para fundição, ele é praticamente o mesmo carburador com algumas alterações. Eu tenho um Schaebler aqui, os Schaebler que eu tenho são de 1 1/4, que são para os motores 1200, o motor 1000 ele teoricamente não, ele usa um carburador de 1 polegada, quando a gente está falando de 1 1/4, estou falando do tubo, né? Se a gente pegar aqui um corpo de carburador, você vê que ele é um tubo. Então você vai ter o tubo tanto no Linkert quanto... na verdade, no Schaebler você tem o de 1 polegada e de 1 1/4. O Linkert, ele tem o corpo de 1 polegada, esse é de 1 1/4, e depois de 1 1/2 que foram usados nas panheads. Então aqui no meu caso, como ele é um motor de 1000, ele deveria usar um carburador de 1 polegada. Mas como ele é um motor que já tinha aquela preparação de época, ele já está stroke, quer dizer, está com virabrequim da 1200, um curso maior, portanto ele já está com uma cilindrada maior, está com cálcio em pé de cilindro, já está com o coletor para o carburador de 1 1/4, então, ou seja, na preparação daquele motor já usava um carburador dessa medida, eu vou usar um Linkert de 1 1/4. Os Linkerts, a gente tem identificação aqui, 1 polegada, 1 1/4 ou 1 1/2, que vai dar esse diâmetro do tubo. E a gente tem depois uma segunda identificação, que é essa daqui. Esse aqui é um M51, esse também é M51, esse é um M88. O M88 é um modelo especial só para uso nas militares, nas WLA. Então, conforme algumas combinações, esse aqui, por exemplo, é um M54. Aí você pergunta, por que que eu tenho aqui um M51 e um M54, se ambos são iguais, né? Visualmente, o que que muda? Na verdade, você tem algumas mudanças de diâmetros internos dos dutos no corpo que a gente não consegue ver, e tem também uma variação da combinação dos Ventures, que são os tubos internos que fazem a redução do diâmetro do carburador, né, para fazer o efeito de funcionamento. Então aqui, por exemplo,
Se eu pegar aqui o paquímetro e for medir, eu tenho aqui um Venturi com diâmetro interno de 1 polegada, Venturi, que a maior parte deles de 1,16, Venturi de 1/8, que é um pouquinho maior. Então você, com o mesmo tubo de 1 1/4, você muda o diâmetro interno dele, alterando o tamanho do Venturi. Aqui eu vou usar o menor Venturi que eu tenho, que é esse de 1 polegada aqui. Vamos ver, porque como eu quero uma motinha com um pouco mais de torque, já que eu não vou querer uma velocidade final grande, eu prefiro que ela tenha um pouquinho mais de torque. Então, nesse caso, um Venturi um pouco menor, ele dá mais torque. Este daqui, que já é um Venturi de 1 1/8, já é maior. Esse aqui seria um Venturi que daria menos torque, mas daria mais desempenho final. Então você tem a variação, o corpo, 1 1/4, altera a Venturi, e depois eu altero o difusor. Esse difusor vai colocado aqui dentro, a gasolina da cuba vai ser puxada através desse difusor para dentro do corpo, para ir para o carburador. E se a gente notar aqui, ó, olha a diferença nos furos, a diferença de altura, nesse caso, de T a mais, e a diferença da bitola do furo. Então esses vão dar mais vazão e menos vazão conforme você tiver o difusor diferente. Então esta combinação de Venturi, difusor e essas, em alguns casos, né, a diferença de diâmetro interno aqui dos dutos, é que vão dar essa diferença. Então esses carburadores não são todos iguais, tem tabelas, você acha tabelas aleatórias. Eu nunca achei uma tabela oficial, nem da Linkert, nem da Schaebler, que tenha todas essas especificações. Você acha alguma coisa perdida, eu tenho alguns manuais, e então eu estou montando uma tabela para poder chegar na melhor composição possível aqui para a montagem deste carburador que eu vou usar ali na 1000. Então depois eu vou fazer aqui uma explicaçãozinha, vou ter que desenhar para mostrar o funcionamento. Como eu sempre digo, esses vídeos aqui não são para mecânicos, muito menos para restauradores, mas é para quem, como eu, gosta da mecânica amadora e quer entender um pouco mais. Então eu vou fazer depois uma explicação do funcionamento deste carburador aqui de forma geral. Mas a princípio agora vamos partir para a montagem desse Linkertzinho para colocar na menina, que é o que está faltando agora para tentar ligar. Vamos tentar um negócio um pouco diferente aqui. Eu falei do funcionamento do carburador do Linkert, né? Então vamos colocar aqui, ó. Aqui nós temos o corpo, o tubo do Linkert. Ele vem aqui e aqui a cuba. Aqui vai entrar aquele difusor, que é aquela peça com os furos. Aqui o nível de gasolina da cuba. E aqui no carburador, aqui tem as duas borboletas, né? Vai ter uma borboleta deste lado e uma borboleta deste lado, que vão controlar a passagem. E aqui fica o que a gente chama de Venturi. Então você imagina, o ar, ele vai passar por aqui. Ele é um motor, o motor ele é aspirado, porque quando o pistão abaixar, ele cria uma pressão negativa, vai puxar o ar através do tubo, válvula de admissão aberta. Então ele vai puxar o ar por aqui, o ar vai vir por aqui. O que que acontece? Se a gente fizer aqui uma seção transversa, aqui você vai ter um orifício muito menor do que este orifício. Tem uma lei da física, chama Lei da Conservação das Massas, que diz o quê? Se a gente tirar a compressibilidade do ar, vamos calcular que o ar não fosse compressível só para facilitar o entendimento. A mesma quantidade de ar que está aqui vai ter que passar aqui. E para que essa quantidade de ar
passe desse diâmetro para esse diâmetro, ela tem que passar com uma velocidade maior. Equivale àquela situação que você pega a ponta de uma mangueira, fecha, coloca o dedo, você aumenta a velocidade, porque a vazão na mangueira ela é fixa, está indo sempre a mesma quantidade de água. Você diminuiu o orifício, você é obrigado a acelerar. Chama lei de conservação das massas isso daqui. Então é bem interessante. E a gente consegue inclusive fazer esses cálculos com uma fórmula que chama equação de continuidade, onde se eu tiver este diâmetro aqui, com esse diâmetro eu consigo calcular essa área. Se eu tiver essa área e a velocidade aqui, ou o volume, eu consigo, tendo ou esta área ou este volume, calcular o outro por uma regra de 3 simples, chama equação de continuidade, usando a lei de conservação das massas. Então, o que acontece? Quanto menor for o Venturi, mais eu acelero. Então, vai funcionar muito melhor em baixa velocidade. Em alta velocidade, quando você está precisando de um fluxo muito grande, se esse Venturi for muito pequeno, ele vai restringir o fluxo. Então, o acerto do carburador ele está muito relacionado a esse volume que você está aspirando, a velocidade da aspiração, a esse diâmetro. Então, existe muito cálculo, tem uma ciência aqui envolvida, né? E agora você imagina, quando você faz esta aceleração, então você vem com uma velocidade de ar aqui a velocidade acelera muito, e quando ele acelera, ele começa a puxar. E ele cria o que a gente chama de efeito Venturi. Ele cria como se fosse uma área de pressão negativa aqui, que começa a puxar. E a hora que ele puxa, ele começa a aspirar o combustível que está aqui. Então, esses furinhos aqui vão dar essa vazão. A velocidade através, por isso que é um Venturi. Esse efeito Venturi vai aspirar e vai puxar. Então, você vai, como eu disse lá, modificar o modelo do carburador dependendo do diâmetro do tubo, porque dependendo do diâmetro do tubo você vai ter esse diâmetro externo, do diâmetro do Venturi e do tipo de difusor. Logicamente o Linkert ele tem agulhas, agulha de alta e a agulha de baixa, que você vai controlar também a vazão do nível daqui de combustível para dentro dessa área onde está o Venturi. Então, de forma gerais, esse é o funcionamento de um carburador Linkert. Por isso que naquelas especificações, onde tem lá a plaquinha com os M, ele tem exatamente essas diferenças entre Venturi, difusor, os dutos. E aí vão me perguntar, pô, mas eu estudei para preparar isso aqui? Não, isso aqui é o meu dia a dia dentro da cardiologia. Quando eu trabalho exatamente fazendo essa análise cardíaca com imagem, onde eu faço todos esses cálculos para ter a área das válvulas cardíacas, a diferença de pressão. Então, o funcionamento aqui, que é o funcionamento da dinâmica dos gases, eu uso como dinâmica dos fluidos. Por isso que eu falei aqui, eu vou eliminar a compressibilidade, que, por exemplo, a do ar ela é muito maior do que a do sangue, dos líquidos. Então, por isso que eu sei este funcionamento, e isso para o carburador funciona a mesma coisa, e por isso que quando o carburador ele dá tanta diferença quando você está, por exemplo, num lugar de altitude ou ao nível do mar, porque você aumenta a pressão, o ar está mais rarefeito, então no frio o ar vai estar mais condensado, no calor o ar vai estar mais expandido. Então o carburador ele é sensível a essas variações ambientais, seja de pressão atmosférica, seja de temperatura, e já uma injeção ela corrige tudo isso de forma automática. Como eu falei, o intuito aqui não é ensinar nenhum mecânico, mas é para ter um entendimento do funcionamento do Linkert. Agora vamos lá colocar o carburador na moto.